Temos considerado Marte como um potencial segundo lar há muito tempo. No entanto, quanto mais aprofundamos nosso estudo em nosso sistema solar, mais novos candidatos surgem, alguns deles talvez até melhores para a colonização. A vida na Terra em seus estágios iniciais era radicalmente diferente do que é hoje. A atmosfera era diferente, espécies completamente alienígenas dominavam, e se olhássemos para as paisagens que existiam naquela época, não reconheceríamos a Terra como a conhecemos hoje. Então, enquanto buscamos corpos celestes potencialmente habitáveis, devêssemos expandir nossos critérios e contemplar as condições que favoreceriam a existência de formas de vida alienígenas. E há um mundo em nosso sistema solar que poderia se encaixar nesses critérios. Como Titã é a representação da Terra primitiva? O que são esses desertos misteriosos na maior lua de Saturno e o que causa a erupção de seus lagos? Titã tem um diâmetro de 5.150 km, sendo a maior das 146 luas de Saturno, até maior que Mercúrio. Mas não é uma lua comum. A gigantesca lua é tão parecida com a Terra que é quase difícil de acreditar. Titã não só tem lagos, mares e rios, mas também esconde um oceano subterrâneo de água a 80 km abaixo da superfície gelada. Nos céus da Lua, há nuvens, em sua superfície, compostos orgânicos. Chove em Titã, corpos líquidos reabastecem lagos e mares, em seguida, evaporam, iniciando um ciclo hidrológico semelhante ao da Terra. A atmosfera de nitrogênio e metano que envolve a Lua é espessa o suficiente para você caminhar com segurança em sua superfície sem um traje de pressão. No entanto, isso é verdade apenas se Titã não fosse tão frio. A temperatura chega a menos 179 graus Celsius e tivesse uma atmosfera de oxigênio e nitrogênio como a Terra. E se você tivesse asas presas ao seu traje, até poderia voar, já que a gravidade da Lua é apenas 14% da Terra. Devido a isso, você também testemunharia a chuva caindo em câmera lenta, cerca de 6 vezes mais devagar em comparação com a Terra. Embora não seja uma chuva comum. Em Titã, chove metano líquido, e suas gotas são aproximadamente 50% maiores do que as gotas de chuva que vemos em nosso planeta. Titã está localizado a cerca de 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros da Terra, orbitando Saturno em cerca de 16 dias. Titã está gravitacionalmente bloqueado ao sexto planeta, mas mesmo que um de seus lados esteja sempre voltado para Saturno, a Lua ainda possui padrões climáticos intrincados. A maior lua de Saturno recebe 100 vezes menos energia solar do que nosso planeta e tem uma atmosfera densa que se estende 10 vezes mais alto no espaço. Nessas condições, pouca luz pode atingir a superfície. Durante a primeira metade do dia de Titã, equivalente a 16 dias terrestres, sua superfície é banhada por uma leve névoa alaranjada. Olhar através dessa névoa seria como tentar enxergar além da fumaça densa de um incêndio. Os céus durante essa parte do dia podem ser de 100 a 1000 vezes mais escuros do que aqui em nosso planeta numa tarde. E a outra parte do dia traz escuridão total à superfície. Mesmo que fosse suficientemente claro, você não veria Saturno da superfície de Titã devido à névoa. Curiosamente, o período diurno não é a parte mais brilhante do dia lunar. De acordo com simulações por computador, o momento mais claro neste mundo misterioso ocorre durante o crepúsculo, até um fator de 200 em comparação com o período diurno. Isso acontece devido à forma como a luz é dispersa pelas partículas de névoa na atmosfera. E como Titã está gravitacionalmente bloqueado, com um lado permanentemente iluminado e outro em escuridão, há também uma zona de crepúsculo permanente, uma fronteira entre os dois lados chamada de terminador. Titã, assim como a Terra, experimenta eclipses, que podem durar até 6 horas. Isso é como ter uma segunda noite no meio do dia. Claro, você só perceberia isso se estivesse no lado de Titã voltado para Saturno. Caso contrário, um eclipse solar ocorreria durante a noite. Compreender isso é importante, pois fornece aos cientistas informações sobre a quantidade de luz que a atmosfera e a superfície de Titã recebem do Sol, o que determina as condições em que uma vida potencial em Titã teria que existir.
Recentemente, o telescópio espacial James Webb conseguiu detectar nuvens que se formam na atmosfera inferior de Titã durante o final do verão, quando sua superfície absorve mais calor. Isso significa que a Lua possui padrões climáticos sazonais, conforme os cientistas haviam previsto. A inclinação de Titã em relação ao Sol é semelhante à de Saturno, então ambos os corpos celestes experimentam estações de duração aproximadamente igual, mudando a cada cerca de 7 anos terrestres. Embora em uma taxa lenta, as mudanças sazonais trazem alterações climáticas em Titã. Quando o eixo da Terra não está inclinado nem para longe nem em direção ao Sol, algo interessante acontece. Imagine uma linha que corta os polos norte e sul, dividindo o planeta ao meio. Durante esse período, que ocorre 2 vezes por ano, dia e noite têm aproximadamente o mesmo comprimento em todo o mundo. Esse fenômeno é chamado de equinócio, e Titã também o experimenta, embora com menos frequência, a cada cerca de 15 anos. Mas quando essa época do ano lunar chega, enormes nuvens de metano se formam em suas regiões equatoriais, desencadeando tempestades de vento severas. Durante o verão em Titã, os ventos sopram mais forte. Durante a missão Cassini, os cientistas observaram ondas nos lagos de Titã, e eram diferentes de qualquer onda aqui na Terra. A gravidade fraca de Titã permite que essas ondas sejam muito maiores, cerca de 7 vezes mais altas do que as ondas nos oceanos da Terra. No entanto, elas se movem mais lentamente, até 3 vezes mais devagar. Os ventos em Titã também alimentam tempestades de poeira poderosas. Algo semelhante acontece em áreas áridas na Terra, quando grandes nuvens de poeira se formam logo antes das tempestades. O único outro lugar no Sistema Solar onde esse fenômeno foi detectado é Marte. É assim que os compostos orgânicos na forma de poeira são dispersos na superfície de Titã. E embora as pancadas de chuva sejam um fenômeno raro na maior lua de Saturno, quando acontecem, deixam para trás uma marca fascinante. As chuvas em Titã são intensas e têm um grande impacto na superfície. Elas criam algo chamado leques aluviais. Essas características são um pouco como pilhas de sujeira e rochas moldadas como triângulos. Elas se formam quando água ou gelo flui e deixa para trás o material que estava carregando. Os cientistas também detectaram campos de dunas em Titã ocupando até 13% da superfície da Lua. Comparadas às dunas de areia encontradas na Terra, elas são enormes em tamanho, centenas de quilômetros de comprimento, 2 quilômetros de largura e 100 metros de altura. Há mais areia em Titã do que em qualquer outro lugar que conhecemos, embora essa areia não seja feita de silicatos como na Terra. Em vez disso, consiste em hidrocarbonetos sólidos que caem como chuva da atmosfera. Na Terra, entendemos como as formas de relevo são criadas por meio de um processo direto. As rochas se quebram em grãos pequenos, o vento transporta esses grãos para áreas específicas, eles se acumulam e, eventualmente, moldam a Terra. Mas na maior lua de Saturno, as coisas são mais intrigantes. A origem de suas formas de relevo tem sido um mistério porque os grãos de areia em Titã são bastante diferentes dos da Terra. Eles são mais fracos e pensa-se que sejam mais temporários. No entanto, apesar disso, observamos dunas de areia duradouras em Titã. Quando o vento transporta os grãos de areia, eles deveriam colidir entre si com a superfície, o que geralmente os torna menores ao longo do tempo. Então, como esses grãos conseguem permanecer tempo suficiente para formar formas significativas de relevo? Após estudar a paisagem de Titã, os cientistas descobriram algo fascinante. Acontece que a Lua possui um tipo especial de processo sedimentar conhecido como sinterização, onde grãos vizinhos se chocam e se fundem em peças maiores e mais fortes, menos propensas a serem levadas pelo vento. Se a areia em Titã pode se adaptar dessa maneira para formar formas complexas de relevo, será que a vida poderia ter se adaptado de maneira semelhante? Existem muitas semelhanças entre nosso planeta de origem e este mundo alienígena distante. O problema com Titã é que seus ingredientes parecem todos errados. O que é água na Terra é metano e etano líquidos lá, incluindo suas nuvens, rios, lagos e mares. Mas uma coisa é certa, este corpo celeste ainda está ativo.
Mesmo os líquidos fluindo na superfície de Titã envolvem processos físicos complexos. Semelhante aos corpos de água em nosso planeta, os lagos de metano em Titã podem estratificar, ou seja, criar camadas dependendo da diferença de densidade. E não apenas isso, mas os lagos de metano e etano liquefeitos podem potencialmente entrar em erupção. Isso ocorre devido à combinação de metano, etano e nitrogênio, resultando em bolhas poderosas o suficiente para moldar deltas fluviais dentro dos corpos líquidos da Lua. Compreender como as bolhas se formam nos lagos de Titã ajuda os cientistas a explorar como os líquidos se comportam nesta lua intrigante. Imagine se um submarino fosse enviado para explorar os lagos de Titã um dia. Se ele emitir calor, poderia realmente causar uma explosão de bolhas, assim como as que os cientistas descobriram. Portanto, essas descobertas não apenas nos falam sobre Titã, mas também indicam alguns desafios surpreendentes que uma futura espaçonave pode enfrentar nessas águas alienígenas. Seja qual for a forma de vida que possa potencialmente existir lá, ela teria uma biologia completamente diferente e se pareceria e agiria como nada que já vimos antes. De acordo com uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cornell, é possível que membranas celulares se formem nas condições presentes em Titã agora. Na Terra, as membranas celulares são compostas por moléculas especiais chamadas fosfolipídios. Imagine essas moléculas como tendo uma cabeça e uma cauda. A cabeça é um pouco como um ímã, com um lado positivo e um lado negativo. A cauda é neutra, o que significa que não possui qualidade magnética. Imagine essas moléculas na água como um sanduíche com duas fatias de pão. As cabeças das moléculas são como os lados externos do pão, e elas realmente gostam da água, então ficam voltadas para fora. Mas as caudas das moléculas são como o interior do pão, e querem se manter longe da água, então se escondem no meio. Essa disposição torna a membrana flexível, algo crucial para a vida. Se houver alguma forma de vida em Titã, provavelmente precisaria ter uma membrana semelhante. O problema é que o metano tem uma distribuição uniforme de cargas elétricas, então Titã não possui as condições certas para fazer essas membranas semelhantes às da Terra. Por causa disso, a vida em Titã teria que encontrar uma maneira diferente de construir suas paredes celulares. No entanto, os cientistas conseguiram criar membranas invertidas em líquidos não polares em laboratório. Eles acreditam que as membranas de Titã teriam uma estrutura semelhante. Embora precisassem ser compostas por algo diferente, já que os líquidos na maior lua de Saturno provavelmente carecem de fósforo e oxigênio, e são muito frios para fosfolipídios. Então, que tipo de molécula poderia ser essa? Embora a atmosfera de Titã seja composta principalmente de metano e nitrogênio, ela tem vestígios de compostos diferentes também. Modelos computacionais mostraram que uma substância chamada acrilonitrila seria capaz de formar membranas celulares em metano líquido não polar em Titã. A missão Cassini já detectou pequenas quantidades de acrilonitrila na atmosfera da Lua, cerca de 10 partes por milhão. Mesmo que haja uma vasta diferença na temperatura em que as membranas semelhantes às da Terra se formam e as membranas de Titã poderiam se formar, ambas compartilham surpreendentemente qualidades semelhantes, como estabilidade e resistência interna a forças externas. Portanto, é possível que as membranas se formem nas temperaturas frias dos lagos de Titã e sobrevivam lá. A possibilidade de vida baseada em metano mudaria completamente nossa perspectiva. Em vez de focar apenas em planetas na zona habitável ou das estrelas, onde as condições são semelhantes às da Terra, exploraríamos também mundos mais distantes de suas estrelas, onde o metano pode existir como líquido. Dentro de nossa própria galáxia, o número de lugares potenciais para encontrar formas de vida alienígenas aumentaria significativamente. E se a vida, em alguns desses mundos, persistiu tempo suficiente para se desenvolver em organismos complexos, poderíamos encontrar um equivalente vivo de criaturas imaginárias, como as mencionadas em filmes e livros de fantasia. Mesmo que, nesta fase da história de Titã, a vida não possa sobreviver em sua superfície, há um oceano subsuperficial de água líquida escondido sob a camada de gelo da Lua.
Os cientistas estão tentando descobrir se substâncias orgânicas podem penetrar através dessa camada de gelo até o oceano. Se isso acontecer em Titã, então essa água subsuperficial poderia ser potencialmente habitável. Embora ainda não saibamos muito, como a densidade ou composição desse oceano global, sua temperatura e como interage com a crosta gelada acima. Outra grande questão é se há uma fonte de energia química lá embaixo para permitir o metabolismo. Mas uma bactéria com um metabolismo raro encontrada na Terra poderia potencialmente viver no oceano subsuperficial de Titã. Bilhões de anos atrás, a Terra tinha uma atmosfera muito diferente, com altas quantidades de nitrogênio, gás carbônico e vapor d'água, que desceram para a superfície, iniciando um ciclo de vida. Os blocos de construção da vida em nosso planeta podem ter sido os mesmos ingredientes que vemos hoje em Titã. De certa forma, o maior satélite de Saturno é um laboratório da vida real onde os astrobiólogos podem estudar como esses ingredientes podem ter desempenhado um papel nos primórdios da vida na Terra. Talvez, daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, a Lua evolua para se tornar um mundo habitável, cheio de organismos semelhantes aos da Terra. Em breve, podemos descobrir a resposta para essas perguntas. Planejado para ser lançado em junho de 2027, o helicóptero robótico Dragonfly da NASA buscará sinais de água ou hidrocarbonetos potencialmente presentes na gigantesca Lua de Saturno. Com a chegada do Dragonfly, os cientistas esperam desvendar pistas sobre o oceano subsuperficial de Titã, sua habitabilidade potencial e se os ingredientes para a vida podem estar presentes neste mundo distante. Se descobrirmos sinais de vida alienígena em Titã, como poderiam ser essas criaturas de outro mundo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e fique atento a novas descobertas empolgantes que nos aguardam no espaço. Obrigado por assistir.